Alimentos, a gente vai resumir em gorduras, carboidratos, proteínas. E a gente vai ter que destrinchar cada um deles. Vamos começar pelas gorduras. Por quê? Porque é o mais complexo, é o que vai dar mais trabalho. E para isso a gente vai deixar aqui uma visão bem global que existem 3 tipos de gordura: saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. E aí você vai começar, depois disso, a saber identificar mais cada uma delas no seu dia a dia. E depois, quando a gente for falar o que é bom, o que é ruim para isso, para aquilo, você já vai saber direitinho o que fazer, do que a gente está falando, tá certo? Essa aula aqui é geralmente uma aula que as pessoas precisam voltar várias vezes. Sinta-se à vontade, por isso que o curso é online. Vocês vão ter ele por um bom tempo, tá certo? Primeiro, existem gorduras saturadas, monossaturadas e poliinsaturadas. As saturadas, elas têm todas as ligações químicas preenchidas. Ah, o que é isso? O que é? O que é ligação química e tal? O celular começou a falar de repente. O que é ligação química e tal? Então, pessoal, cada ligaçãozinha dessas aqui, ó, esses Cs são átomos de carbono, tá certo? Eles têm, ó, ligações químicas com hidrogênio para cima, para baixo, para cima, para baixo. O carbono, ele se liga a 4 moléculas. Por exemplo, esse carbonozinho aqui, onde está o mouse, em cima, ele se liga com o hidrogênio embaixo, um em cima e um embaixo, um do lado e um do outro. Ou seja, 4 ligações. Todos esses carbonos aqui têm 4 ligações. Até esse daqui que parece que tem menos, tem 4. Ó. Ele tem 2 com esse oxigênio, uma com esse e uma com esse carbono aqui. Ou seja, todas as ligações químicas, ou quase todas, são preenchidas. Então, são gorduras saturadas. Ou seja, não tem como ela passar muito de uma forma que já está, dessa forma aqui. E já aqui um exemplo de gorduras insaturadas. Por exemplo, aqui o carbono, ó, ele não tem todas as ligações preenchidas. Ele tem uma dupla com carbono. Isso aqui se considera que ele não tem uma ligação toda preenchida, quando ele tem uma molécula da mesma igual. Por exemplo, aqui um carbono se ligando 2 vezes ao mesmo carbono. Então, isso aqui é facilmente quebrável. Ele pode virar outra coisa. Essas moléculas saturadas, elas são estáveis. Ou seja, se você botar no fogo, eles vão continuar do mesmo jeito. Exemplos, podem ter gorduras vegetais e animais saturadas. Vamos ver quais são as vegetais: óleo de coco, de palma, de dendê, de babaçu, de palmiste ou manteiga de cacau. Dentre todos esses aqui, o que eu menos gosto é o óleo de palma. Tem uma evidência ou outra que aponta contra o óleo de palma. Apesar dele ser um vegetal saturado, ele tem alguma evidência ou outra que aponta contra. Gosto muito do de coco e do de babaçu, tá certo? Coco e de babaçu. E, quem não, manteiga de cacau, né? E óleos animais, de origem animal. Manteiga, gordura da carne de boi, gordura da pele do frango e gordura de porco. Vamos ver aqui para onde é que essa setinha está levando? Observações. Nas gorduras animais, há prevalência de gorduras monoinsaturadas, porém, também há gorduras saturadas, ou seja, pode haver, a maioria dos casos, gorduras monoinsaturadas, mas também há gorduras saturadas de animal, tá certo? Ela simplesmente é uma das melhores formas de energizar o corpo e possui 2 tipos, os tipos de cadeias médias e de cadeias curtas, tá certo? Essas gorduras, elas são carreadoras, ou seja, elas levam, quando a gente diz que é carreador, elas levam algo a algum lugar. E o que é que elas fazem? Elas embrulham e carregam o nutriente para dentro das células. Ou seja, se você toma, por exemplo, um café e adiciona o óleo de coco, aquele óleo de coco ele vai embrulhar o café e vai levar o café e vai deixar o café agindo por mais tempo, tá certo? Ele vai servir como um prolongador daquele efeito da cafeína, tá certo? Então ele vai embrulhar aquelas moléculas e servir como um carreador das moléculas de proteína, das moléculas de cafeína. E ele vai embrulhar o quê? Vai embrulhar os ativos, as vitaminas e outros nutrientes, como por exemplo eu citei aqui o exemplo da cafeína. E eles são muito resistentes ao calor, ou seja, o óleo de coco, ele é muito resistente ao calor. Óleo de palma, de dendê, de babaçu, de palmiste, de manteiga de cacau são muito resistentes ao calor, tá certo? Para quem gosta da manteiga ghee, é a que eu mais gosto.
também é bem resistente ao calor. Então, fica aí a dica. É bem resistente ao calor. Não é como, por exemplo, o azeite de oliva. A gente vai falar em outro momento para não confundir vocês, tá certo? As cadeias médias, elas se convertem em corpos cetônicos. As cadeias curtas não, elas são absorvidas praticamente instantaneamente. Por exemplo, o óleo de coco, ele tem o TCM, que são triglicerídeos de cadeias médias, tá certo? Triglicerídeos de cadeias médias. Eles são praticamente pura energia para o corpo. Essas são as gorduras, ó, saturadas. Existem também as gorduras monoinsaturadas, né? São maiores que as gorduras saturadas, mais densas, né? São fontes de combustível também, são menos resistentes ao calor do que as saturadas, né? A gente pode citar um exemplo de potentes antioxidantes presentes no azeite que protegem-os contra o desgaste em altas temperaturas. Esse tipo de composto que vai, na verdade, evitar o desgaste é a vitamina E. Por exemplo, a vitamina E também é utilizada em muitos compostos, como, por exemplo, a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela tem que ser vinculada num veículo oleaginoso também. E esse veículo oleaginoso tem que ter vitamina E. Por quê? Porque ele é um antioxidante, tá certo? E a oleopurina, ela também vai ser um exemplo de antioxidante, que vai proteger essas gorduras monoinsaturadas de sucumbirem ao calor, tá certo? Então, vai ajudar a utilizar elas no caso da cozinha. Azeite vegetal são azeites e azeitonas, abacate, macadâmia, açaí, gergelim. Pode utilizar no fogo, então, já que eles são menos resistentes ao calor? Ó, tá aqui, Raul. É a primeira dúvida. Pode utilizar azeite de oliva no forno? É a primeira dúvida. Pessoal, se for a temperatura baixa, pode. Como é que a gente vai saber? A gente já sabe, por exemplo, que se o azeite de oliva começar a fumaçar, tá errado. Tem que baixar a temperatura, tá alto demais. Então, assim, ela só serve para untar rapidamente. E na hora que untar, ele rapidamente já esquenta. E aí você já faz o que tem que fazer. Não pode elevar muito a temperatura para o caso de cocção, de cozimento, ou fritura com azeite de oliva, tá certo? Não pode. Então, pode ir ao fogo, mas se fumaçar é porque está começando a estragar, tá certo? O abacate, aqui eu citei um exemplo, ele tem luteína, tem muita luteína. A macadâmia é a rainha das castanhas, ela vai ter ômega 7, né? É um tipo de gordura monoinsaturada vegetal. Tem também o açaí, que também tem gordura, né? Ele é um coquinho, né? Um coco, não sei se vocês já viram açaí, eu até tinha pé plantado no sítio também. O pé de açaí ele é um coquinho bem pequenininho e os cachos são bem bonitos, é uma palmeira bonita. E também ele tem gordura vegetal, tá certo? Gordura boa. E o gergelim, no caso, ele tem o ácido oleico. Cada um tem um tipo de princípio, tá certo? Já as gorduras animais podem ser também as gorduras da carne do boi, da pele do frango e da gordura do porco, como a gente botou naquela observação. A maior parte dessas gorduras, elas são monoinsaturadas, mas também tem gorduras saturadas, tá certo? A maior parte é instável, mas também tem gorduras boas. Já as gorduras poliinsaturadas, elas possuem muitas ligações abertas. Olha só, não é só um pouquinho de ligações abertas, elas possuem muitas ligações abertas. Exemplo delas são óleo de milho, de soja, de girassol, de algodão e as gorduras hidrogenadas, ou seja, aquelas gorduras que para não estragarem, elas precisam ser hidrogenadas, passar por um processo de onde essas ligações aqui são hidrogenadas e elas ficam muito instáveis, como por exemplo a margarina, a canola e o amendoim. Raul, e quer dizer que tu falou agora de muitos tipos de gordura, só para vocês verem como é que ficaria aqui as gorduras, ó. Como é bastante coisa. Falou de muitos tipos de gordura. Qual é a gordura que é boa? Qual é a gordura que é ruim? Pessoal, gordura ruim, vocês têm que ter isso na cabeça. Por quê? Porque elas são instáveis, são gorduras insaturadas. São as gorduras
poliinsaturadas, tá certo? São muito ruins, tá certo? Muito ruins. Gordura do óleo de milho, do soja, girassol, algodão, tudo isso aí você deve abolir da sua vida. Você pode usar gorduras saturadas, você pode usar a gordura do coco, você pode usar a gordura do coco babaçu, pode. Os óleos, óleo de coco e óleo de coco babaçu. Mas essas outras gorduras aqui você tem que abolir da sua vida. Se a compreensão ainda não chegou, segue aquele exemplo. Tudo passa pela linha do respeito. Isso aqui vem de muita pesquisa científica. Acredite e vamos tentar melhorar a saúde, tá certo? Existem também os carboidratos. E os carboidratos eu vou fazer o seguinte, para que as aulas sejam bem divididinhas, gordura, carboidrato, proteína, vou gravar uma aula para cada um. E aguardo aí as dúvidas de vocês. Se vocês têm dúvidas com relação à gordura, manda lá. Vou estar sempre lembrando aqui, tá certo? origemdador@gmail.com. Pode mandar um e-mail e a gente vai responder sua dúvida o mais rapidamente quanto possível. Vou separar aqui essa aula para que os carboidratos fiquem uma aula separadinha, tá certo? A gente se vê já.